Bem, irmãos, nós vamos hoje dar continuidade no estudo que estamos fazendo sobre a instrução, né? É um dos mandamentos recíprocos também que Deus nos deu, que devemos instruir uns aos outros. Então, precisamos aprender algumas dicas de como fazer isso. Vamos para o nosso versículo base desse estudo, em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3:16. Colossenses 3:16 diz assim a palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Deus abençoe a sua santa palavra. Só nesse versículo nós já conseguimos aprender alguns detalhes bem interessantes, né? Nós observamos que a palavra de Cristo tem que habitar em nós de que maneira? Ricamente. Então é de uma forma bem abundante, né? Riqueza significa o quê? Abundância. É algo que tem um volume muito grande, ou seja, tem que ter muito para ser rico. Então, quando a Bíblia nos aconselha a termos a palavra de Cristo, diz que tem que essa palavra de Cristo estar em nós, habitar em nós de maneira abundante, rica. Tem que ter muito da palavra de Cristo em nós. Como é que nós vamos conseguir fazer com que a palavra de Cristo esteja habitando em nós de maneira abundante? Lendo a Bíblia, não é? E a palavra de Cristo? Então a palavra de Cristo é a Bíblia Sagrada. Para que ela habite em mim ricamente, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso aprender das Escrituras. E não apenas ler. Eu preciso meditar, eu preciso aprender lições da Bíblia, para que eu possa ser capaz de pegar uma leitura bíblica e aplicar na minha vida. Para que a minha vida seja transformada à luz das Escrituras. E ele continua dizendo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Nós, família de Deus, né, corpo de Cristo, igreja, temos que nos instruir, nos aconselhar mutuamente, uns aos outros. Para aí? Parou? Não. Continua, né? Em toda a sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Vocês lembram? O temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio da sabedoria. Então, como é que nós vamos nos instruir, nos aconselhar em toda a sabedoria? Com temor a Deus, respeito a Deus. Para eu adquirir sabedoria, eu preciso respeitar a Deus. Ao respeitar a Deus, eu preciso respeitar os meus irmãos também. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, né? Então, eu preciso, com respeito a Deus, aprender da Escritura Sagrada para que ela habite em mim ricamente, e assim eu possa instruir e aconselhar os irmãos. E isso vice-versa, né? Eu para com vocês e vocês para comigo. Isso tudo respeitando a Deus, que é o princípio da sabedoria, e respeitando aos irmãos. Louvando a Deus, ó, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ó, um detalhe muito importante na nossa vida: com gratidão. Com gratidão em vosso coração. Então precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender da Bíblia, precisamos respeitar o Senhor, precisamos adorar Ele e precisamos ser gratos a Deus. Se nós seguirmos esse passo a passo, nós vamos conseguir cumprir esse mandamento do Senhor, né, da instrução, instruir uns aos outros e, além de instruir, nos aconselhar também, tanto ensinar como dar conselho para a glória de Deus. Nós vamos observar agora alguns pontos. Um deles é que nós temos que aprender e crescer. Richard Beck disse o seguinte: aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar o que você sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Vocês são todos aprendizes, fazedores, professores. Interessante que esse autor, né, Richard Beck, ele ensina o quê? Que nós temos que ter humildade. Primeiro, no sentido de que não é tão difícil aprender aquilo que eu quero, porque ele diz que
aprender a descobrir aquilo que você já sabe, Deus já colocou lá na sua mente, você vai ouvir aquilo, aquela instrução, você vai acabar aprendendo. Você já ouviu de alguma forma e agora, com a repetição e a prática, você vai realmente aprender. Fazer é demonstrar o que você sabe. Então, você aprende primeiro e depois você faz. Não tem como você fazer uma coisa sem saber. E ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Olha o ponto da humildade aqui. Quando eu vou ensinar alguém, isso não quer dizer que eu tenho que demonstrar para a pessoa que ela não sabe de nada. Eu tenho que ter a humildade que eu estou apenas lembrando aquilo que ela já sabe ou que ela sabe o tanto quanto eu. Nós estamos apenas relembrando, né, trazendo à memória. Então, irmãos, quando vamos ensinar alguma coisa, nós temos que ter a humildade de saber que nós não somos donos do saber e nem sabemos de tudo. Nós estamos num constante aprendizado, a cada dia aprendendo, e aí precisamos compartilhar aquilo que já aprendemos para que possamos nos esvaziar e aprender mais, né? É assim que funciona o crescimento. O crescimento, você tem que se esvaziar daquilo que você já aprendeu para poder crescer mais. O alimento, se a gente comesse e não evacuasse, a gente conseguiria comer mais? Não, a gente tem que comer, evacuar e comer de novo, para aí vai crescendo, né? Então, assim o conhecimento, né? Eu fiz uma comparação meio tosca, mas para a gente entender que todo mundo participa disso, né? Todo mundo faz isso. Então, fica mais claro de entender. Preciso aprender, preciso compartilhar com alguém o que eu sei, para que eu possa me esvaziar daquele saber. Não é que eu vou esquecer, mas é que eu já fiz o meu papel de compartilhar com os outros. E aí eu vou estar apto a aprender mais. Então temos que aprender e compartilhar, aprender e compartilhar. Locke também disse, nada está na inteligência que não tenha estado primeiro nos sentidos. Então precisamos realmente estar em contato constante com o aprendizado, né? A busca do conhecimento, principalmente das coisas de Deus, né? O privilégio de aprender. Aprender é tarefa para toda a vida. Aliás, eu vou ler um trecho agora que está escrito pela Diná Martins, certo? Num livro de Psicologia da Aprendizagem. Logo que a criança nasce, começa a aprender e continua a aprender durante toda a sua vida. Com poucos dias, aprende a chamar sua mãe com seu choro. Às vezes está chorando, chamando a mãe, né? Quer atenção, está com fome, quer beber água, alguma necessidade. Aí, como ela não sabe falar, ela chora. No fim do primeiro ano, familiarizou-se com muitos dos objetos que formam seu novo mundo. Adquiriu certo controle sobre suas mãos e pés. E ainda tornou-se perfeitamente iniciada no processo de aquisição da linguagem falada. Aos 5 ou 6 anos, vai para a escola, onde, por meio da aprendizagem dirigida, adquire os hábitos, as habilidades, as informações, os conhecimentos e as atitudes que a sociedade considera essenciais ao bom cidadão. Então, ó, o processo, né? A criança nasceu, ela já começa a aprender. Às vezes, quando eu vejo uma criancinha pequena, recém-nascida ali, que ela não fala ainda, né? Fica com o zoião assim, já vira alguma criança assim? Fica com o zoião olhando. Às vezes você está fazendo alguma coisa, ela fica lá, desse jeito, nem pisca, né? E eu fico pensando, o que está passando na mente dela, né? Eu imagino que ela fica processando aquela imagem e levando lá para o subconsciente dela, para que ela possa repetir aquelas ações no futuro. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que é que nós fazemos na frente das crianças. Porque tem pessoas que comparam a criança como uma esponja, né? Ela vai, até uma determinada idade, ela está só absorvendo tudo que ela vê, que ela ouve, ela está absorvendo. Para depois ela extravasar, né? Colocar para fora aquilo que estava lá dentro dela. Então tudo que ela vê, tudo que ela ouve, um dia ela vai tentar fazer aquilo. A não ser que alguém diga, opa, não, aquilo que você viu lá é errado, não pode, né? Mas se não for, ela viu, então ela acha que se um ser humano maior do que ela fez, então ela também pode fazer, porque é algo bom, porque alguém estava fazendo. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que é que nós fazemos diante das crianças, né? Eles podem aprender coisas erradas.
Outro detalhe que a gente tem que ter muito cuidado diante de crianças é quando faz alguma coisa errada, a gente ficar rindo, achando graça. Porque a criança vai ficar muito feliz. Ela fez algo de errado, todo mundo riu, aplaudiu. Ai, como é bonitinho, olha o bichinho. E aí já chama de bicho logo, acha graça. E a criança acha que aquilo é certo e continua fazendo aquilo, achando que é certo. Todo mundo aplaudiu, achou graça, né? Ela ficou feliz. Então, cuidado, né? Quando a criança fizer uma coisa de errado, se segure, né? Se contém, tente não rir diante daquela situação, mesmo que seja engraçado, que às vezes é, porque senão você vai estar alimentando o erro na vida da criança, né? Ela vai achar que aquilo é certo e vai fazer. Tem situações que às vezes é quase impossível a gente se segurar, né? A gente tem quase que no automático. Faz uma coisa errada, mas é engraçado, porque foi feito por uma criança. Às vezes por um adulto não é nem tão engraçado, né? Mas como foi feito por uma criança, a gente acha engraçado, fofinho, e involuntariamente a gente quer sorrir. Mas cuidado. Por meio do que aprende, o homem melhora, o ser humano, né, melhora suas realizações nas suas tarefas manuais, tira partido de seus erros, conhece a natureza e compreende seus companheiros. Somos o que somos, em grande parte, pelo que aprendemos e pelo que ainda podemos aprender. Nós observamos o quê? Que o aprendizado ele é constante na nossa vida, né? Desde quando nascemos até a vida adulta. Né? Tem até uma história que conta que uma pessoa chegou na vida adulta e reconheceu que não sabia de nada. Porque ela viu, percebeu, né? Atingiu um estágio de maturidade tão grande que ela percebeu que tudo que ela aprendeu não é nada diante do que ela poderia ter aprendido ainda. Ou seja, reconhecendo que o aprendizado ele é como se fosse infinito, podemos dizer assim, né? Porque tem muita coisa no mundo que nós nunca vamos aprender, que outras pessoas sabem, mas nós não sabemos e nunca vamos aprender, porque nós não temos como acumular na nossa mente limitada todo o conhecimento do mundo. Então precisamos ter essa humildade, né, de estar sempre aprendendo, sempre aprendendo. Nunca podemos achar que já aprendemos o suficiente. Não, o que eu já aprendi até hoje está bom, né? Precisa aprender mais não. Cuidado, porque isso aí é orgulho e você vai acabar se privando de mais conhecimento. Eu lembro como hoje de uma cena, né? Eu estava compartilhando com a igreja de Pedra Branca uns estudos na escola dominical, e aí eu passava a semana inteira estudando aquele texto, né? Semana inteira que eu digo não é 24 horas, né? Eu tirava todo dia, eu tirava um tempo para estudar aquele texto. E quando era no domingo de manhã, eu acordava de madrugada, às vezes 3 horas, 4 horas da manhã, e ia revisar o estudo, né? E eu ficava impressionado porque ainda no domingo de manhã, mesmo tendo passado a semana inteira estudando aquele texto, ainda tinha coisas novas que Deus mostrava assim, né? Não é revelação não, né? Mas coisas que Deus me dava a compreensão naquele dia, no domingo de manhã, na véspera, estava só revisando o estudo, mas aí, rapaz, não tinha observado isso, né? Esse detalhe. E eu lembro, um dia eu saí de casa chorando, né? Pedindo a minha esposa que orasse por mim, que eu, minha filha, ore por mim, porque quem sou eu para pregar a palavra de Deus? Um conhecimento tão infinito, que você estuda e não consegue aprender tudo. Então quem somos nós, né? Para compartilhar desse conhecimento. Nós somos seres privilegiados, que Deus nos chamou, nos escolheu, nos deu da sua palavra e disse só assim, compartilhe com os outros. E vai, eu vou colocar a palavra na tua boca. Você vai ter que estudar, né? Lógico. Você não vai nunca ter aberto a Bíblia, nunca ter lido a Bíblia e pregar num texto que você nunca leu, nunca estudou. Aí é querer demais, né? Mas você pega um texto, você lê, você estuda, faz anotações, você ora, né? Lógico, pedindo a Deus sabedoria, e Deus vai te dar as palavras certas para usar na hora certa. Então, aceite ser usado por Deus, né? Na hora da instrução, na hora do aconselhamento, você tem que aceitar ser usado por Deus. Quando você vai instruir um irmão, aconselhar um irmão, você não pode aconselhar ele dizendo assim, irmão, eu acho que isso aqui você devia ter feito assim. Não é assim que se instrui e aconselha um irmão, não. Na teologia do achismo, né? Eu acho não. Nós temos um livro para nos basear, que é a Bíblia Sagrada. Então, quando nós vamos instruir e aconselhar algum irmão, nós temos que dizer, olha, a Bíblia diz isso
É o que a Bíblia diz. Nós somos mensageiros de Deus. Então, quando eu vou aconselhar algum irmão, eu não estou levando a minha mensagem. Quem sou eu para dar mensagem minha para ninguém, né? Eu tenho que levar a mensagem de Deus para as pessoas. Então, alguém está precisando de aconselhamento, de instrução, do ensino, uma coisa, leva a Bíblia. Olha, irmão, a Bíblia diz isso, livro tal, capítulo tal, né? Se não lembra, mas antes de ir, tenta pesquisar, procurar os textos, né? Chegar lá e não tenha medo de se frustrar, né? Que às vezes a gente vai para o aconselhamento, aí quando sai, rapaz, eu não disse aquele texto, como é que pode? Não lembrei. Não tem problema, você não deu a mensagem? Deu, então fique em paz. Nem sempre nós lembramos de todas as referências, de todos os textos ali na hora, certo? É por isso que antes de você ir aconselhar, instruir alguém, procure logo orar a Deus, pedir sabedoria, o que falar, e aí você começa a lembrar dos textos e aí vai anotando para quando chegar lá estar com os textos prontos. E hoje nós temos uma ferramenta muito boa, né, para encontrar as referências. Você lembra de uma parte do versículo, vai lá no celular, procura na Bíblia ou no Google mesmo. Livro tal, capítulo tal, versículo tal. Está lá. Muito fácil hoje. A gente não encontra se não procurar, certo? Então temos muitas ferramentas hoje. Diná Campos também, ela nos conscientiza de que a aprendizagem é um processo tão importante para o sucesso da sobrevivência do ser humano, que foram organizados meios educacionais e escolas para tornarem a aprendizagem mais eficiente. As tarefas a serem aprendidas são tão complexas e importantes que não podem ser deixadas para a obra do acaso. As tarefas que os seres humanos são solicitados a aprender, como, por exemplo, somar, multiplicar, ler, usar uma escova de dente, usar um computador, dirigir um automóvel, demonstrar atitudes sociais e por aí vai, né? Não podem ser aprendidas naturalmente. Então você observa a importância do aprendizado, né? Hoje existem escolas para ensinar. Não só hoje, né? Desde o tempo passado foram criadas escolas para ensinar habilidades do ser humano que ele não conseguiria aprender naturalmente, por obra do acaso. Teve que alguém estudar aquilo, descobrir aquilo, repassar para outra pessoa, repassar para outra, até ele chegar, rapaz, isso aqui dá para aprender assim, do nada, não. Tem que montar uma equipe para poder ensinar isso. É tanto que hoje nós temos algumas pessoas que não sabem ler, né? Por que não sabem ler? Porque não frequentaram a escola, para até aprender a ler. Às vezes alguns até iam para a escola, mas não frequentavam, né? Só iam, né? Então tem alguns que ficaram com essa deficiência, entre aspas, né? Deficiência em que sentido? Não conseguem ler. Por quê? Porque não frequentaram esses ambientes de aprendizagem. E não é um problema? A pessoa que não sabe ler, ela tem dificuldade hoje de se comunicar, não de falar, que eu digo, né? Se comunicar de você, pegar um celular desse, mandar uma mensagem, né? Você ir num banco, sacar um dinheiro. Às vezes a pessoa tem dificuldade, que não sabe ler o que está na tela lá, entendeu? Então acaba tendo algumas dificuldades. Então você percebe a importância do aprendizado. Com isso eu não estou criticando quem não sabe ler. Com isso eu estou fazendo uma comparação. Como aprender é importante. Como aprender é importante. Assim como a matemática, que é o bicho de sete cabeças das escolas, né? Que os alunos, a maioria tem pavor de matemática, é o bicho. Ninguém quer aprender matemática, ninguém entre aspas, né? A maioria dos alunos não gosta de matemática. Mas como é que você vive sem a matemática? Eu já fui professor de matemática e eu dizia para os alunos, pessoal, como é que vocês conseguem viver sem a matemática? Não dá. Não dá para viver sem a matemática. Quer exemplos? Você vai ao médico diz, você tem quantos anos? Matemática. Entendeu? Como é que você conta a sua idade? Matemática. Você tem que saber o ano que nasceu e contar até hoje, né? Sua idade. Matemática pura. Qual a sua altura? Matemática. Entendeu? Você já ficou com esses sintomas quantas vezes? Contagem, matemática. É soma. Um no ano passado, mais um esse ano, dá 2. 1 mais 1, 2. Se eu não souber somar, doutor, não sei não. Um bocado de vez aí, né?
Entendeu? Então vai dificultar a sua comunicação. Vai dificultar você resolver até um problema. Porque se o médico não sabe quantas vezes você ficou doente, como é que ele vai às vezes conseguir te passar o remédio correto ou pedir os exames corretos? Porque na faculdade eles aprendem, se tiver sentido isso 3 vezes, então pode ser que seja esse problema. Se for 10 vezes, talvez seja esse outro problema. Mas você não sabe dizer, não sei não, doutor, foi não sei quantas vezes aí. Matemática, está na vida. Você vai comprar o pão na padaria, o cara diz, rapaz, o pão é 75 centavos. Rapaz, a mãe pediu para eu comprar 10. Aí te deu 10 reais. Tu vai levar quanto de troco para casa? Aí o menino assim, banana todinho, né? Matemática. Faz parte da vida. Dá 7,50 menos 10, 2,50 de troco. Acabou, feliz para sempre, né? Mas não sabe, e aí? Como é que fica? Então, temos que aprender. Isso nós estamos falando das coisas comuns da vida, né? Que são importantes para a nossa sobrevivência material nesse mundo. Facilitam as coisas. Quanto mais conhecimento, mais facilita a minha vivência no mundo. Físico, material e no espiritual. Será que a gente consegue calcular o prejuízo espiritual que nós temos por não aprender da Bíblia? Né? A gente não consegue calcular, não. Um prejuízo na matemática, você até às vezes calcula, rapaz, era 7,50 os 10 pães, olha, e eu entreguei os 10 reais e fui embora. A mãe disse que eu perdi 2,50. Fica fácil de calcular, né? O prejuízo. Mas e no âmbito espiritual? Quando eu não aprendo alguma lição, um mandamento que Deus diz para eu fazer, ou uma proibição que Ele me dá que eu não posso fazer aquilo, aí eu, por não aprender, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento bíblico, então o povo se dá mal, certo? Então, quanto é que eu vou ser prejudicado por não ter aprendido das Escrituras? Nós nem sabemos calcular o prejuízo. É tão grande que a gente não sabe calcular. Então, eu preciso aprender da Bíblia. E eu preciso compartilhar com outras pessoas. Porque eu não posso pegar esse conhecimento e ficar só para mim. Eu tenho que compartilhar com os outros. Para que os outros também não tenham esses prejuízos espirituais. E é assim que funciona a vida cristã. Eu aprendo e ensino. Aprendo e ensino. A Bíblia e o aprendizado. O breve esboço que nós vamos ver aqui a seguir vai exemplificar os convites da parte de Deus para sermos instruídos e instruidores, né? Vamos observar Gênesis 2 e 15 até o 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem foi instruído por Deus a não fazer determinada coisa, senão ia ter problema. O homem que não deu ouvido à instrução, se deu mal. Não foi assim? Comeu da árvore proibida, morte entrou no mundo. Então nós observamos aqui a importância, Deus chamando a atenção para sermos instruídos na palavra e obedecer. Se não obedecermos, nós vamos colher frutos, às vezes, muito amargosos. Vamos observar também Deuteronômio 4 e 10. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Vai dar instrução, a fim de que aprenda a temer-me, a respeitar a Deus, né? Todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então Deus está chamando a atenção do povo para quê? Dar ouvido à palavra de Deus e ensinar para os filhos. Por que hoje nós temos uma juventude se perdendo? Muitos morrendo até os 23 anos de idade. Muitos na criminalidade. Por quê? O que é que você acha? Vítima da sociedade? Porque nasceu na comunidade, que hoje não é mais favela, né? Antigamente chamava favela, hoje não é mais. É comunidade. Não é porque nasceu lá na comunidade, não teve oportunidade
virou vítima da sociedade e se envolveu com a criminalidade. Será que é por isso? Porque tem pessoas que nasceram lá na comunidade e não viraram vítima da sociedade e não entraram no mundo da criminalidade. Então por quê? Que uns entraram e outros não. Não estou julgando ninguém, é só analisando os fatos. Certo? Por que será? Está aqui, irmãos, o problema. Ó. Não aprenderam e não ensinaram. Você está vendo o prejuízo? Está começando a entender um pouco do prejuízo por não aprender a Bíblia? O prejuízo espiritual que vem se eu não aprender das Escrituras? Se eu não ensinar as Escrituras? Tem pais se perdendo, pais perdendo filhos, bens preciosos que Deus deu, né? Por quê? Porque não aprenderam das Escrituras e não ensinaram para os filhos as Escrituras. E aí está aí os prejuízos, né? Perdendo vidas. E qual o valor de uma vida? Quanto custa uma vida? Não tem como pagar, você não tem como comprar uma vida. Foi preço de sangue, o sangue puro de Cristo, foi derramado na cruz para resgatar vidas. Então quanto é que vale isso? Não tem preço. Pode o mundo inteiro, que a Bíblia diz, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nem o mundo inteiro compra uma alma. Então, o prejuízo, irmãos, espiritual por não aprender as Escrituras é incalculável. Incalculável. Está acontecendo hoje, nos nossos dias, né? Precisa ouvir da palavra de Deus, ó. Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Para que o povo tem que ouvir as palavras de Deus? Está aqui o propósito. A fim de que aprenda a temer-me. O povo tem que ouvir as palavras de Deus para respeitar a Deus, para temer a Deus, ou seja, respeitar a Deus todos os dias. Não é só uma vez perdido. Não, quando eu vou para o culto, né? Eu respeitar a Deus lá dentro da igreja, mas quando eu saio aí, não é assim. É todos os dias que na terra viver. Além de aprender, eu tenho que ensinar aos filhos. E aí eu vou ser abençoado se eu fizer isso. Por quê? Porque é Deus que está dizendo que eu tenho que fazer isso. Então, se eu obedecer a Deus, eu serei abençoado. Quando eu falo de bênção, não estou falando de bênção material, não. É bênção na vida. É eu andar nos caminhos do Senhor, é eu não perder um filho para a criminalidade. São essas coisas. É eu conhecer os caminhos da eternidade, entregar minha vida a Cristo e ir para o céu quando morrer. São essas bênçãos que eu estou falando, bênçãos espirituais, né? A bênção material não vale nada, porque vai ficar aí, né? Vale sim, porque recebemos de Deus, é importante, podemos usar para a glória dele. Mas os bens materiais em si vão ficar, né? Quando nós partirmos desse mundo, eles vão ficar aí, certo? Deixa eu só desligar aqui. Eu esqueço de ligar o computador. Eu não consigo pregar se ficar assim, acredito. Acho que eu tenho um toque. Ficar fazendo barulho, eu desconcentro e não dá certo. Vamos para o capítulo 5, Deuteronômio 5, verso 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. Então, tenham que aprender e cumprir. Vocês já observaram que, às vezes, nas orações eu oro assim? Senhor, nos dá sabedoria para entender e colocar em prática. Porque se eu só aprender e não praticar, não valeu de nada. Então, tenho que aprender e cumprir. Praticar a palavra de Deus. Certo? Vamos para o capítulo 31, Deuteronômio 31 e verso 13. Vamos ler o 12 também, para entender o contexto. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam. Para que ouçam. Era para juntar todo o povo, para ouvir e aprender e temer o Senhor. Entendeu? Junta o povo para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei.
Então, chama o povo, ensina a Bíblia para o povo aprender, cumprir e assim glorificar a Deus e ser abençoado por Deus também, né? Lógico. E para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viveis sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir. Então, o povo tem que aprender e o povo tem que ensinar aos filhos. Entenderam agora por que muitos estão se perdendo hoje, muitos jovens? Os pais não aprendem de Deus e não ensinam para os filhos. Ou aprendem e não ensinam. Também dá na mesma coisa, né? Aprender e não ensinar é a mesma coisa de não aprender. Também, porque não ensinou. Certo? Então fica aquele conhecimento perdido. Tem que ensinar aos filhos. No livro de Provérbios há constantes convites também ao aprendizado. Vamos para Provérbios, capítulo 1, verso 1. Até o 6. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e o juízo é a equidade. A equidade aqui é a mesma coisa de igualdade, né? Tratar todos da mesma forma, sem acepção de pessoas. Para dar ao simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então foi para isso que o livro de Provérbios foi escrito, para tudo isso aí, aprender, entender, ensinar, certo? É para isso. Nós temos que aprender essas habilidades que Deus ensina para poder compartilhar com outras pessoas. Provérbio 9, verso 9. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. E ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de algumas situações. Quando você, às vezes, vai chamar a atenção de uma pessoa que fez uma coisa errada, né? Falando, tá, você fez isso, isso e isso aí. Quem foi que lhe contou? Gente. Não, mas você fez isso e isso. Não, quer saber quem foi que disse? Peraí, mas você não errou, não? Não, mas quem foi que lhe disse? A pessoa não quer assumir o erro, né? A Bíblia diz, dá instrução ao sábio, ele será mais sábio ainda. Então, essa pessoa que não acata, não aceita uma instrução, ela não é sábia. Mas, rapaz, por que você fez isso e isso? Mas fulano de tal fez primeiro. Já viram isso? A gente vê direto, né? Não, mas foi culpa dele, que ele fez, eu também fiz. Mas, rapaz, mas por que você fez? É só não ter feito, macho. Deixa o outro fazer lá sozinho e pronto. Ele vai se dar mal e tu fica de boa. Mas é porque ele mexeu comigo, aí eu fiz também, né? E às vezes não quer aceitar a instrução que está errado e tem que se corrigir. O sábio, ele aceita a instrução. Ele se faz mais sábio. O justo, quando você ensinar ele vai crescer em prudência. Ele vai ser mais prudente ainda. Quando a pessoa ela teme a Deus, ela respeita a Deus, quando você ensina alguma coisa da Bíblia, né, algo correto, ela vai ficar atenta e vai procurar cumprir aquilo. Vai fazer de acordo com a palavra de Deus. Provérbio 22 e 24. Não te associes com o iracundo, a pessoa que se ira com facilidade, né? Nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Então, olha o conselho, né? Um convite a aprender o quê? Eu tenho que me afastar das pessoas que vivem criando confusão, né? Estou usando outras palavras para a gente entender. A pessoa que se ira com facilidade, ela vai entrar em problema fácil. Vai se envolver em problema fácil. Então, evite, né? Se associar com essas pessoas, para que você não seja enlaçado também e fique enfrentando problemas por causa disso. Conta-se uma história de um homem, né? Com essa história eu vou concluir, só para vocês entenderem o problema que é você se associar com pessoas iracundas. Conta-se uma história de um homem, deixa eu tentar colocar nomes, né, para ficar mais fácil. Era o José e o Francisco, né? O José era um caba valente.
o Francisco era um caba iracundo, né? Gostava de confusão e não levava desaforo para casa. Aí um dia o José e o Francisco estavam numa festa e o Francisco, que era o iracundo, tinha rixa com um senhorzinho lá do lugar, né? Do lugarejo, da vila. Porque o Francisco queria botar moral no povo e o velhinho não se baixava para ele. Não aceitava de jeito nenhum. Ele queria botar moral no velhinho e o velhinho não aceitava. O velhinho era duro também, né? Aí o José era valente, mas não era tão complicado quanto o Francisco. O Francisco era o iracundo, achava bom a confusão, né? Quando foi no dia dessa festa lá, aí o Francisco do nada disse: ei, José, bora dar uma lição naquele velho? Bora. Aí o José, rapaz, não tá quieto lá. Não, bora, mas vamos dar uma lição nele. Aí o José é duro, né? Bora, vamos embora. Aí foram. Só que o velhinho já esperto, né? O Francisco era iracundo, já ficou preparado. Quando viu eles dois lá no movimento, ele já se trancou dentro de casa e ficou preparado. Aí deixa que o Francisco besta, né? Botou o José na frente para abrir a porta do velho, né? Quando o José abriu a porta do velho, o velho estava com um bacamartezão, ó, toma, deu um tiro bem nos peitos. Aí o José caiu morto e o Francisco, que era o iracundo, ficou vivo, né? Está vendo o problema? De se associar com o iracundo, ou seja, pessoas que vivem se envolvendo em confusão, se iram com facilidade, ficam procurando problema? Cuidado. Coitado do José, tinha nada a ver com o problema deles dois lá, né? Acabou morrendo, certo? Então, temos que procurar a sabedoria que tem nas Escrituras. Vamos nos associar com pessoas que estão buscando a Deus, né? Querem honrar e glorificar o nome do Senhor. São essas pessoas com as quais nós temos que nos aproximar, né? Nos associar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pela Tua Palavra, que nos ensina, ó Pai, que temos que estar atentos ao aprendizado da Tua Palavra, para que a cada dia mais possamos aprender, colocar em prática e ensinar a outras pessoas, para que a graça do Senhor se espalhe sobre a terra. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, sobre esse dia, possamos honrar e glorificar o Teu nome em tudo. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, que Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser.